E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente. E aí, como de costume, enquanto o Felipe não chega, coloquei uma musicazinha aqui de uma banda acreana, se chama Los Porongas, um som bem legal. O nome dessa música se chama Nada Além. E eu achei que tem uma letra bem interessante pro momento, né? Vou colocar de novo esse trechinho aqui para vocês escutarem. Opa, E aí, mano, ela, tudo bem? tudo bem? Pronto para Vamos lá, começarmos mais uma? vamos lá. Vamos deixar o Beleza. pessoal entrar. Esse é um tema muito interessante para a gente falar, um tema, além de um pouco polêmico, é um tema que fala muito sobre a saúde, principalmente saúde da mulher. Então, seria muito interessante se a gente esperasse um pouco as pessoas entrarem e eu acho que quem quiser compartilhar o link dessa live com outras pessoas ou em alguns grupos, eu acho que é interessante porque quanto mais gente conhecer um pouco sobre essas questões, sobre os artigos científicos que existem, explicando um pouco sobre a situação, não somente do silicone, mas várias outras substâncias, é interessante. Eu acho que é um bom momento, uma boa oportunidade de mais pessoas assistirem e tirarem suas dúvidas. Aqui a gente vai fazer um apanhado um pouco histórico e vai explicar algumas complicações e alguns desfechos, certo? E a gente vai nos ater bastante a ao tema que está sendo bastante discutido aí, que é a tal da doença do silicone. A gente vai esclarecer realmente o que é que estão chamando a doença do silicone. A gente vai falar sobre algumas outras entidades, como a EISEA, né, que é síndrome autoimune ou auto-anti-inflamatória desenvolvida por adjuvantes. A gente vai explicar o que é isso. E a gente vai falar um pouco sobre a história do silicone, algumas complicações. Normalmente o que a gente já fala bastante no consultório, na clínica, mas é importante que muita gente é, é, assista algum conteúdo adequado para não criar falsas impressões e não criar estigmas e mitos. O que você acha, Alan? Concordo. E até porque a nossa geração ela vive algo muito diferente, que é esse grande acesso à informação que todos nós temos. Né? A gente tem acesso a uma complexidade, uma profundidade muito grande de informações, mas às vezes nós não conseguimos interpretar elas. E isso eu tenho notado que causa um pânico, muitas vezes, em algumas pessoas. E nós vivemos até isso na pandemia, né? Quantas vezes nós vimos as pessoas correndo para o supermercado para comprar alimentos, suprimentos e até remédios, uma atitude até um pouco impulsiva. Isso porque hoje em dia a informação chega até a gente, mas falta um pouco dessa interpretação. E eu acredito muito que essa interpretação do que realmente é verídico ou não e do que de qual dado ele é factível e a gente precisa considerar ele vem através da vivência, da experiência, do estudo. Então, por isso que a gente quis fazer essa live. Foi um esforço bem grande de nós dois. Nós vimos esse tema surgir essa semana na rede social sobre a Ásia, doença de silicone. Muitas pessoas ficaram bem aflitas, querendo retirar silicone, e a gente ficou bem preocupado com isso e quisemos trazer o máximo de informações, sempre à luz da ciência, da evidência científica, para os nossos pacientes, para as pessoas que acompanham o Instagram, para as pessoas que pretendem operar ou que já têm prótese. Ok. Pessoal, enquanto as outras pessoas vão entrando e vocês vão divulgando um pouco mais a live, compartilhem
o link da live em alguns grupos para que a gente tente atingir o máximo de pessoas, para que a gente possa informá-las do que é realmente adequado, do que é realmente verdade acerca disso, tá? Mas se vocês quiserem mandar algumas perguntas agora, a gente pode até começar a ler algumas perguntinhas de vocês para a gente se ambientar, para saber o que é que vocês mais estão com dúvida. É importante, tá? A gente recebeu várias perguntas sobre isso, muita gente perguntando sobre o que é explante de silicone, que é um termo que inclusive está sendo muito falado atualmente, mas é um termo para muita gente novo. Para a gente é um termo comum, certo? Porque explante é uma coisa que a gente também faz com frequência, sempre, obviamente, na dependência de cada caso, e também sobre muitas dúvidas relacionadas a silicone. Se o silicone faz mal, será que realmente o silicone faz mal? Se ele faz mal, em quem faz mal, como faz mal. Pronto, a gente tem aqui na nossa live uma excelente reumatologista, doutora Thalita Ribeiro. Se quiser contribuir com a nossa discussão aqui, vai ser excelente, tá? Vamos esperar mais um pouquinho, o pessoal entrar. Se quiserem divulgar, compartilharem o link, certo? Para mais pessoas entrarem. A gente está aumentando o número de visualizações. Tem Eu acho algumas que isso é uma... perguntinhas aí, Alan, que foram perguntadas. Você quer ler algumas? Isso, vou ler. Enquanto eu É, seleciono elas aqui, olha, eu vou começar com um aqui, só para gente ter, né? O que se depois que se retira a prótese, se a mama fica igual? Essa é uma boa pergunta. uhum, É, se toda paciente que tem dor na mama, se está relacionado a alguma doença, ó, isso é também uma boa pergunta. Explante com capsulectomia em bloco. O que é capsulotomia e o que é capsulectomia? Uma pergunta muito importante. A gente vai abordar também o porquê que se faz isso. O silicone vai para a biópsia após o explante. Qual é o tempo indicado para uma reconstrução? A cicatriz fica grande? As complicações podem surgir apenas para quem tem predisposição? Excelente pergunta. A gente vai falar justamente sobre isso. É para todo mundo ou é só para quem tem alguma predisposição? Se existe algum exame que possa se fazer, né, para que possa detectar? Essa é mais uma pergunta. Outra pergunta algumas muito outras aqui, Felipe. interessante. Pode falar, Alan. Ó, quais os principais sintomas relacionados à doença? Se existe algum exame para diagnosticar ela? Ótima pergunta, a gente vai esclarecer bastante isso. Perguntando se também é comum os pacientes procurarem esse tipo de cirurgia, pelo que eu entendo, o explante. Se a gente também realiza explante e perguntando se é mais fácil implantar ou explantar. E outra pergunta, questionando quando saber qual a hora de fazer o explante. E se outro questionamento, se quem tem silicone pode ter doenças autoimunes. É verdade que o silicone desencadeia enfermidades? Como é que é o pós-operatório de um explante? Boa pergunta. A gente vai falar um pouco sobre isso. A gente vai também falar o que é explante e quais são as indicações do explante, para a gente também não achar que existe algo errado em colocar silicone ou existe algo certo em ter que fazer explante. A gente fez um apanhado na literatura científica, deu bastante trabalho, mas justamente para a gente trazer para vocês aqui realmente o que é que está mais embasado na parte científica, que é o nosso linha de trabalho. A gente só trabalha com indicações científicas, que com isso vem segurança e resultados, certo? Alão, acho que a gente pode começar, as pessoas vão Uhum. entrando aqui, a gente pode fazer um apanhado histórico assim. Então, pessoal, é o seguinte, essa Uhum. live é sobre, a gente é para esclarecer um pouquinho sobre o que está sendo falado sobre problemas com relação a silicone, certo? Existem vários problemas, não com relação a silicone especificamente,
como com relação a qualquer tipo de corpo estranho que é colocado no corpo, certo? A gente fala muito de silicone porque nós somos cirurgiões plásticos, mas na medicina existem várias substâncias que são utilizadas para várias coisas, né? Então, prótese de quadril é um tipo de prótese, não é de silicone, mas é de outra substância. Prótese de joelho, próteses de válvulas do coração, DIU, né? implantes, DIU, pronto, DIU é muito utilizado na área ginecológica, né? E o DIU é um corpo estranho, inclusive, para vocês entenderem, o DIU funciona no útero, causando uma reação inflamatória de corpo estranho, e é assim que ele inibe, que ele impede a concepção. Ou seja, o DIU, seja de cobre ou hormonal, ele também é um corpo estranho. Então, a gente está falando de vários corpos estranhos no corpo, certo? E, e a gente vai tecer algumas informações aqui mais relacionadas ao silicone, porque é a nossa área, certo? Mas a gente também vai fazer alguns adendos a o que é que são adjuvantes, quais são as outras substâncias também tão utilizadas na prática médica, não só plástica, como urológica, oncológica, ginecológica, cardíaca. Então, e quais são as complicações que isso pode ocorrer e se substâncias externas são prejudiciais ou uma tragédia, ou se toda substância que é colocada no nosso corpo, nós temos que saber como elas se comportam e quais são os desfechos delas, certo? Alan, Vamos lá seria começar? você gostaria de falar um pouco sobre o histórico? Eu acho que é importante a gente situar, é importante que as pessoas entendam o contexto em que isso tudo aconteceu para entender essas controvérsias que existem. Só antes de começar, eu queria só ressaltar, Felipe, a gente sempre fala isso, falamos na inauguração da nossa clínica, no consultório, a gente tem uma filosofia um pouco diferente. Nós somos cirurgiões plásticos, mas antes de mais nada somos médicos. E a gente tem muito compromisso com a boa medicina, com a boa prática médica. A gente não tem conflito de interesse nenhum, seja com botar o implante ou explantar o implante, que seria uma das duas opiniões opostas que alguém pudesse defender. Nosso compromisso é com a melhor orientação para o nosso paciente. Nosso compromisso é com o nosso paciente. Se o que nós formos dar para ele é apenas uma orientação, ótimo, missão cumprida. Se for uma cirurgia, muito bom, somos cirurgiões. Se for um outro procedimento, etc. Mas nós não temos essa ambição de querer vender uma cirurgia ou qualquer outra coisa do tipo. Nós, antes de mais nada, somos médicos e o papel do médico é cuidar, orientar e acompanhar o seu paciente. Mas vamos lá, voltando aqui sobre essa questão dos implantes. Eu vou tentar ser bem objetivo, falar de forma um pouco mais rápida. Felipe, você vai me ajudando aí. Se eu for me delongando muito, você me Vamos lá. ajuda. Mas é Gostaria que bem você falasse importante a gente entender como tudo começou. Até porque a cirurgia de colocar prótese, né, que é uma mamoplastia com prótese, é uma das cirurgias mais realizadas no mundo. Para você ter uma ideia, ela é realizada cerca de 1.300.000 cirurgias de mamoplastia de aumento em todo o mundo por ano. Então é muita coisa. um número muito alto. Só no Brasil são colocadas quase 290.000 próteses anualmente e representa quase 20% de todas as cirurgias realizadas no Brasil. Ou seja, é muita coisa. É um número muito significativo. É uma cirurgia que é muito comum. Certo, e como é que isso tudo começou? O primeiro implante de silicone aconteceu na década de 60, mais especificamente em 1962, quando esses dois cirurgiões plásticos, o Thomas Groening e o Frank Gehry, eles desenvolveram uma prótese, que foi a primeira prótese, e introduziram nas mamas de uma paciente, que era Lindsay. Isso na década de 60, mais especificamente em 1962. Foi um grande avanço naquela época. As próteses eram bem diferentes das que conhecemos hoje. No caso, era a primeira geração de implantes. A gente vai falar isso muito aqui durante a live sobre as gerações de implante. Naquela época, na década de 60, a primeira geração de implantes eram implantes mais grosseiros, com essa forma anatômica que hoje a gente também tem,
eles eram preenchidos com gel bem espesso, então era um implante que ele era mais rígido e ele causava um pouco de desconforto, a paciente não ficava tão natural, porque ele era excessivamente rígido, excessivamente espesso. E ele, atrás, como vocês podem ver nas imagens, tinha umas faixas de Dacron para diminuir os deslocamentos, que eram muito comuns na época, da prótese ficar girando. E a superfície dela era bem lisa. Então, era o que caracterizava essa primeira geração de implantes mamários. Em seguida, veio um furor muito grande atrás dessa cirurgia, sempre foi um sonho de consumo muito grande da mulher, aumentar as mamas. Várias empresas começaram a se envolver com isso. Esses dois cirurgiões criaram uma companhia, a Dow Corning, que inclusive existe até hoje, é a maior líder de produtos de silicone no mundo. Teve um grande furor na época, várias empresas começaram a fazer próteses de silicones. Na década de 70 chegou a segunda geração, já que tinha muito desconforto com a primeira geração por serem muito rígidos. As próteses em seguida, elas vieram como uma resposta das mulheres e dos cirurgiões por algo mais delicado. Então era um gel mais viscoso, mais fluido, em um envoltório que a gente chama de elastômero, ou seja, uma capa mais fina. E eles acreditavam que isso daria uma melhor qualidade aos implantes, mas foi um grande tiro no pé, porque essas características das próteses acabaram trazendo muitos transtornos. O gel era muito fluido, a capa muito fininha, então acontecia que o gel vazava por entre esse envoltório, o que não era interessante. E começaram a surgir vários desconfortos, vários problemas nessa época com esse tipo de implante. Em seguida, na década de 80, eles começaram a aperfeiçoar, viram que implantes muito fluidos não eram legais, traziam transtornos, e chegaram no meio termo, com a terceira e quarta geração, entre os implantes mais espessos e esses mais fluidos, que são esses implantes da década de 80, em que eles tinham alguns avanços no processo de fabricação dos implantes. Eles adicionaram agora superfícies texturizadas, então olha que o implante à esquerda ele é liso, transparente, o da direita ele é texturizado. Então foi um avanço que veio na década de 80 com a terceira e quarta geração de implantes. Esses envoltórios, que a gente chama tecnicamente de elastômero, eles acabaram sendo mais espessos para diminuir o vazamento do gel, do silicone para o exterior da prótese, e acabou aumentando a durabilidade e dando um pouco mais de conforto para os cirurgiões e para as pacientes. A gente veio nos anos 2000 com a quinta geração de implante, que são implantes de gel altamente coesivo. Mas enquanto se dava todo esse desenvolvimento de próteses, aconteceu também um efeito social importante e parecido com o que a gente vive hoje. A gente, na pandemia, teve problemas com a questão da cloroquina. No começo foi noticiado que ela fazia bem, e aí correu gente para comprar cloroquina, começou a ter muita arritmia, e alguns epidemiologistas, médicos que são mais alinhados à ciência, explicaram que, gente, não é assim, a gente não pode indicar terapias e tratamentos e fazer considerações científicas e diagnósticas baseadas em um ou dois achados. O que aconteceu é que nessa época da década de 70, 80, começaram a haver muitos relatos, muitos artigos científicos mostrando, essa paciente aqui ela tem implante mamário e está com câncer de mama agora. Essa paciente aqui, ela tem implante mamário e agora está com uma doença, um lúpus, uma doença autoimune. Essa outra paciente tem implante mamário e está com tal manifestações alérgicas. Então, estou mostrando aqui uma série de artigos científicos, a maioria da década de 80 a 90, em que começaram a relatar esses casos. Isso gerou uma situação de instabilidade muito grande na época, levou com que vários pacientes entrassem com ações judiciais contra as empresas fabricantes de silicone, sobretudo a Dow Corning. Aqui é uma capa do New York Times, que mostra o imbróglio judicial que acabou gerando e levando a isso. Isso se delongou por décadas. Muitas empresas de silicone acabaram quebrando por conta desse movimento financeiro que acabou acontecendo, de pacientes tendo alguns tipos de transtornos e entrando na justiça culpando o fabricante da prótese. Afinal, não tinha tantas informações científicas na época.
Isso levou a batalhas judiciais. Essa notícia é uma notícia da época do Washington Post, que mostra uma indenização que a Dow Corning resolveu pagar para parar com todos esses processos que já estavam se delogando há muito tempo. Então a gente começa a ver que começou a ter um aspecto financeiro muito grande atrás disso. Só para você ter uma ideia, para um dos fundos de pacientes, ela pagou uma indenização de 2 bilhões de dólares, totalizando todas as empresas que acabaram sendo processadas. Alguns artigos levantam isso para uma casa de 4 bilhões de dólares de indenizações. Ou seja, começou a gerar um movimento judicial e financeiro com esses litígios de prótese, o que acabou sendo muito ruim para as pesquisas de implantes, porque jogou em um mesmo bojo muitas coisas de complicações relacionadas ao implantes, questionamentos sobre se realmente causa câncer, na época não sabia se realmente causa doença imune, e até interesses mais secundários, financeiros, de visibilidade, etc. Bem, o que aconteceu? O FDA, que é o centro que controla a liberação de remédios lá nos Estados Unidos, resolveu, em 1992, interromper a veiculação de implantes de silicone nos Estados Unidos. Então, eles pararam eles proibiram cirurgias com prótese de silicone de 1992, isso durou 15 anos, foi até 2006. Enquanto o mundo inteiro fazia prótese de silicone, cirurgias com prótese de silicone, os Estados Unidos faziam com prótese de soro fisiológico. Uma capa de soro fisiológico de silicone que era enchida por soro fisiológico. E ficou assim por 15 anos até que maiores estudos viessem à luz. Aconteceu alguns movimentos. Então, esse aqui é o implante, esse implante salino. E começaram durante esse período, surgir vários desses artigos, desses estudos. Teve um problema muito grande também em 2010 com essa marca de prótese, que é a PIP, Poly Implant Prótese. É uma marca francesa em que eles estavam usando silicone industrial no lugar de silicone medicinal. Isso causou efeitos extremamente deletérios aos pacientes que usaram. Inclusive, o presidente, o fundador da empresa foi preso e obrigado a fazer um recal e trocar as próteses e pagar indenizações para aquelas pacientes. Então, vejam vocês que era um momento muito turbulento. Teve um grande estudo que foi muito decisivo para ocasionar tudo isso, em que um médico publicou um estudo com uma amostra grande, uma série de casos, mostrando uma associação entre silicone e doença autoimune. E a gente vai explorar esse estudo depois, porque vem muito daí todo esse questionamento que hoje nós temos sobre a Ásia, sobre síndrome autoimune, etc. Antes da gente entrar especificamente nisso, eu quero ressaltar algumas coisas que toda nessa época nebulosa, em que não se tinha informações concretas, aconteceu uma série de pesquisas científicas para tentar identificar e padronizar os processos de fabricação das próteses de silicone. Então, o silicone que a gente usa em prótese é o polidimetilsiloxano, que é o PDMS. Ele é um silicone medicinal, ele é diferente do silicone industrial. As próteses elas são formadas por esse envoltório de elastômero e com gel coesivo dentro. Vários estudos se propuseram a testar esses implantes, então eu estou trazendo aqui esse, que é um estudo de 2002, em que eles avaliaram próteses implantadas, seja próteses de 4 meses, a prótese com 13 anos de duração, em que eles fizeram uma varredura com microscopia eletrônica para diagnosticar e investigar a superfície das próteses e tentarem ver se houve alguma degradação, algum tipo de hidrólise, algum tipo de comprometimento da prótese com esse passar dos anos. Esse estudo não chegou à conclusão de que o silicone, mesmo com essa data máxima de 13 anos que houve no estudo, ele permaneceu íntegro, sem degradações e sem qualquer tipo de alterações que pudessem colocar em risco a saúde da paciente. Um outro estudo bem importante também foi feito por Taylor, mas em 2018, em que, com auxílio de espectroscopia por ressonância magnética, ele também identificou implantes com 13 a 32 anos de uso. E também não encontrou nenhuma evidência
de degradação dos implantes que aquelas pacientes possuíam. Outro estudo também bem interessante e até mais moderno, que foi de agora de 2014, que é do Kinney, em que ele faz uma análise grande e bem metodológica a respeito dos implantes de silicone. Então, ele submete os implantes de silicone a uma série de testes. Aqui, nessa primeira figura, a vácuo. Na figura ao lado, ele submete a pressões para saber em que pressão, sob qual pressão esse gel poderia se fragmentar e, porventura, se expelir no corpo da paciente. Ele divide o silicone em várias partes e avalia. Enfim, ele fez uma análise física bem interessante das próteses e também não chegou à conclusão de que o implante teria fragilidade e comprometimento com o passar dos anos, considerando que esse material seria seguro para o uso mesmo por décadas. E é por isso que hoje a gente não tem mais aquela recomendação de que a gente tem que trocar a prótese a cada 10 anos. Antigamente, com as primeiras e segundas gerações, era recomendado isso, que a paciente tirasse a prótese com 10 anos, mesmo que não estivesse sentindo nada. E após todos esses estudos que ocorreram, a gente não dá mais essa recomendação para a paciente. A paciente pode permanecer com silicone por décadas, porque esses estudos dão informações para que a gente fique mais seguro de que o silicone ele se mantém íntegro mesmo com 40 anos e etc. Eu acho que é isso, Felipe. A gente podia aproveitar e entrar um pouco mais na questão das doenças especificamente. Ok. Então vamos lá. Com a grande questão hoje em dia é a gente falar sobre, no momento, a gente discutir sobre doenças do silicone. Eu vou fazer um pouco de um apanhado um pouco antes para saber que isso existe em várias substâncias que a gente coloca no nosso corpo, certo? As doenças autoimunes, elas sempre existiram, certo? Desde a época antes, onde a medicina não era muito bem conhecida, muito bem refinada, não tinha muito conteúdo científico, mas agora que a medicina evoluiu bastante, nós temos mais casos e mais diagnóstico, mas não porque existe somente agora, e sim porque nós diagnosticamos mais agora, igual diabetes, igual hipertensão, igual lúpus. Lúpus sempre existiu, só que hoje a gente fala mais de lúpus porque a medicina evoluiu e hoje a gente consegue diagnosticar mais lúpus, certo? Então, as doenças autoimunes, com relação a próteses mamárias, essa associação surgiu mais ou menos na década de 80 e 90, com alguns relatos um pouco imprecisos, com diagnósticos de doenças autoimunes em mulheres que foram submetidas a implantes mamários, certo? Então, vamos começar a definir o que é a Ásia, ou, para falar o nome certo, síndrome autoimune ou autoinflamatória induzida por adjuvantes. O que é um adjuvante? Adjuvante é uma substância imunológica, certo? Onde ela aumenta ou ela otimiza a resposta imune específica ao antígeno. Isso é muito bom exemplificar com a vacina. Para quem não conhece vacina, muitas vacinas elas têm a vacina em si. Então, se é uma vacina para febre amarela, ela tem algumas partículas do vírus, dependendo da vacina, tem uma partícula X, uma partícula Y, e algumas vacinas têm um componente que potencializam a resposta imune para que essa vacina, a princípio, sirva. Então, o aluno está mostrando uma foto muito interessante, porque o adjuvante mais utilizado no mundo, principalmente com relação às vacinas, é o alumínio. Então, o alumínio é um elemento químico, certo? Que a gente utiliza para várias coisas, tanto médicas quanto não médicas, mas o alumínio é um dos maiores adjuvantes da vacinação. E para que serve o alumínio? O alumínio, na vacinação, serve para ele potencializar uma resposta imune que a gente quer que com a vacina isso ocorra, para formar os anticorpos para a gente ficar em defesa das doenças que a gente quer vacinar. Sarampo, varíola, influenza, qualquer tipo de doença, certo? Então,
síndrome autoimune ou autoinflamatória, porque nem tudo que é autoimune é autoinflamatório, e nem tudo que é autoinflamatório é autoimune, certo? Então, um dos grandes adjuvantes é o alumínio, mas falando da plástica, um dos maiores adjuvantes ou substâncias que se comportam como corpo estranho dentro do nosso corpo é o silicone. O silicone, como o Alan bem falou, ele é ele é uma estrutura, certo? Na verdade, o silicone, eles são monômeros, certo? De uma substância chamada polidimetilsiloxano. Essa é a estrutura do silicone, certo? E o elastômero é o polímero do silicone sólido. Então, o que a gente toca ali no silicone é isso. O silicone é formado por um envoltório e por um conteúdo. Como o Alan bem exemplificou antes, no decorrer dos anos, esse envoltório e conteúdo foi se adaptando a quê? Às melhoras clínicas. Antigamente tinham algumas próteses que tinham gel mais fino, mais líquido, e isso dava alguns problemas. Hoje nós temos próteses mais modernas, que o gel é mais coeso, ou seja, mesmo que ocorra uma rotura, ele não tem a facilidade de se dispersar. O Alan está exemplificando uma prótese que a gente fez uma fissura nela para mostrar como é a prótese mais ou menos hoje. Essa é a prótese de quinta a sexta geração, né? É a superfície de poliuretano. Antigamente, se a gente fizesse esse aperto que o Alan está fazendo aí, a prótese esvaziava como se fosse um líquido. Hoje em dia não é assim. Ou seja, o elastômero, o gel é muito mais, ele tem muito mais resistência e coesão, certo? Mas tudo bem. O que é, então, qual é a relação da síndrome autoimune induzida por adjuvantes e o silicone? É o seguinte, todo corpo, todo corpo estranho que entra dentro do nosso corpo, ele é considerado não self, certo? Self, da palavra próprio, é tudo que está no nosso corpo. Então, se eu faço uma lipoaspiração e pego a gordura lipoaspirada e enxerto na região glútea, eu estou fazendo um enxerto self, ou seja, eu estou fazendo um enxerto próprio do paciente. Então, não tem como dar rejeição. Pode dar infecção, pode dar outras complicações, mas rejeição não vai dar, porque é do próprio corpo. Tudo que a gente pega de fora do nosso corpo, do ambiente, coloca no nosso corpo, como, por exemplo, prótese de silicone, prótese de joelho, prótese de quadril, todas essas substâncias vão se comportar como um corpo estranho. E o corpo vai reagir diante disso. Sabendo dessa reação ao corpo estranho, são escolhidos substâncias que mais são inertes. Nenhuma substância é inerte, mas é importante utilizarmos as substâncias mais inertes. E o silicone é uma das substâncias que tem uma imunogenicidade muito mais baixa do que, por exemplo, uma toalha, uma gaze que se ficar uma gaze dentro de um paciente, você vai desenvolver uma reação inflamatória muito grande. O silicone não desenvolve isso, certo? Mas uma coisa muito importante que, inclusive, que foi perguntado. Qualquer pessoa pode desenvolver uma síndrome autoimune só porque colocou silicone? A resposta é não. Até porque to, é, a cirurgia de implante de silicone é uma das cirurgias mais realizadas no mundo, certo? Então, se todo mundo fosse suscetível a isso, nós estaríamos, inclusive, numa tragédia, e não estamos, certo? Um sujeito geneticamente suscetível, ele pode desenvolver uma doença autoimune ou autoinflamatória após exposição de qualquer fator ambiental, não somente silicone. Pode ser o titânio da prótese, pode ser um implante dentário, pode ser qualquer aspecto que está dentro do nosso corpo, certo? Ou seja, síndrome autoimune induzida a adjuvantes não é igual à doença do silicone, certo? Na verdade, doença do silicone, o que é doença do silicone? Doença do silicone é quando ocorre uma síndrome autoimune onde a substância é o silicone. Mas isso é raro? Isso não é raro. Com certeza, isso não é raro. Isso ocorre como ocorre
não somente com silicone, como, por exemplo, com vacinas e com outros tipos de próteses, mas isso é uma coisa que, além de ser extremamente rara, ela ocorre não somente com silicone, ocorre com qualquer corpo estranho. Por isso que o nome da síndrome é síndrome autoimune induzida por adjuvantes e não por silicone, certo? Isso é uma coisa muito importante de falar. Inclusive, nós temos, inclusive, infecções que elas podem favorecer a autoimunidade. A gente ainda não sabe muito bem como isso funciona, mas existem vários vírus que podem estar relacionados com doenças autoimunes e a gente também não sabe. Muito importante falar que os sintomas de uma síndrome autoimune, eles são sintomas muito vagos, certo? Como, por exemplo, a gente avaliar uma bula de remédio. Então, eu vou ler aqui alguns sintomas de uma síndrome autoimune que ocorreu em alguma pessoa que foi suscetível a essa autoimunidade, e vocês vão identificar que provavelmente todo mundo que está assistindo aqui já teve mais ou menos algum sintoma, como, por exemplo, dor no corpo, fadiga, cognição prejudicada, depressão, olhos secos, boca seca, anormalidade da pele, parestesia, que é dormência, inchaço, Cansaço. suor excessivo, cansaço, glândulas sensíveis, febre inexplicável, queda de cabelo, dor de cabeça e rigidez matinal. Olha, todos esses sintomas, inclusive, se dão em homens. Acho que em algum momento, não sei se você, Alan, mas eu provavelmente já tive em algum momento alguns sintomas desse e eu não tenho silicone. Mas eu posso ter tido alguma reação vacinal, alguma reação, até algum agente infeccioso, como a gente sempre falou do influenza, o coronavírus hoje é outro exemplo, certo? O coronavírus hoje a gente tem pacientes que são assintomáticos e tem pacientes que desenvolvem uma reação muito forte. Por quê? A gente não sabe ainda. Mas todo mundo que pega coronavírus vai ter síndromes fortes? Não. Então, da mesma forma, da síndrome autoimune relacionada a adjuvantes, isso não é para todo mundo. Isso ocorre em pessoas suscetivamente, que estão suscetíveis geneticamente ou por algum fator ambiental. Alan, eu te pergunto, com relação a essa síndrome, isso é muito comum ou é raro? Então, essa síndrome é extremamente rara, e é importante que se diga que existem algumas entidades relacionadas a isso. Então, quando você tem essas manifestações de doenças autoimunes e você consegue fechar um diagnóstico, a gente meio que faz um catálogo, né, cataloga essas doenças com algumas entidades, por exemplo, fibromialgia, psoríase, artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, esclerose múltipla, etc. Isso é quando você fecha o diagnóstico. E tem esses sintomas inespecíficos que o Felipe falou. Essas síndromes por si só já são muito raras. E esse contexto que a gente está tratando aqui, que é a Ásia, é o desencadeamento de uma doença autoimune, ou seja, não é só eu sentir o sintoma, é eu ser diagnosticado com uma doença autoimune e fazer um nexo causal com esse adjuvante. No caso, por exemplo, um silicone ou uma vacina ou etc. Isso é importante distinguir o fator causal de estar relacionado ou não. Por exemplo, a gente pode ter uma condição em que sair à noite, um estudioso publica, sair à noite faz você bater o carro. Por quê? Ele faz um estudo e vê que quem sai muito à noite tem muito acidente automobilístico. E aí, se ele não tiver cuidado, ele cai no que a gente chama de viés. Existem vários viés de seleção, de confundimento, viés de aferição, tem vários. Na verdade, se a pessoa for analisar direito a situação, não é que sair à noite gera um acidente de trânsito. Às vezes, aquele grupo que ele estudou, que são as pessoas que saem à noite, são pessoas que bebem também. E quem causa o acidente de trânsito é dirigir alcoolizado. Então, às vezes a gente tem uma situação em que ela está relacionada, ou seja, sair à noite pode estar relacionado a acidente de trânsito, mas não é o fator causal. O fator causal é outra coisa, como, por exemplo, o beber, que está relacionado a sair à noite.
Então, essas síndromes são muito raras. Com esses, no contexto da Ásia, ou seja, causada por um silicone, por alguma coisa, são ainda mais raras. E muitas vezes não se tem esse fator causal conectado. Por exemplo, esse artigo que eu falei, que foi um artigo bem importante, que na época levantou toda essa discussão e que muitas revisões que eu vejo tentando estabelecer o fator causal do silicone causando a doença autoimune, cita ele. E é um artigo que tem uma falha metodológica muito grave, porque os pacientes que o autor considerou como tendo doença autoimune não foram diagnosticados por um médico. Eram apenas pacientes que pegaram um questionário e responderam que sentiam esses sintomas que o Felipe falou: cansaço, dor no corpo, indisposição, alguma íngua, que é linfonodomegalia, enfim, os sintomas, e tinham prótese. E aí o autor correlacionou como se elas tivessem doença autoimune e correlacionou com a prótese. Então, são coisas que não são bem assim que funcionam. Precisam de Diferente, por mais exemplo, responsabilidade, né? exatamente, diferente, por exemplo, de algumas doenças autoimunes relacionadas a vacinas e a agentes infecciosos, que isso está bem embasado. Então, por exemplo, no caso da febre reumática, existe uma evidência científica que estabelece uma relação causal entre os streptococcus e o dano na válvula cardíaca que causa febre reumática. Assim como acontece com o vírus Epstein-Barr, que pode desenvolver doenças imunes. E assim como outras vacinações que aconteceram, como uma vacinação que aconteceu em 1976, que causou um surto de uma síndrome chamada Guillain-Barré, e quando a imunização era uma vacina para gripe suína. Então, aí a gente tem, de metodologia científica, evidente esse fator causal. Isso já em outras condições, a gente não tem isso muito bem esclarecido. A gente tem apenas essa relação de que há sim uma relação entre uma coisa e outra, mas não se sabe se necessariamente é o fator causal. Ok, só para a gente continuar com doenças do silicone, existem é, outras entidades nosológicas que estão associadas a pacientes com implante, e que já foi falado talvez alguns anos atrás, mas como a tendência agora é a tal da ESIA, né, que é a síndrome autoimune por adjuvantes, mas antigamente se falou muito sobre o linfoma. Não sei se vocês já ficaram sabendo. Linfoma anaplásico de células grandes. O linfoma anaplásico de células grandes ou gigantes é um linfoma não Hodgkin, certo? Existem linfomas que são linfomas Hodgkin e linfomas não Hodgkin, certo? É um tipo de linfoma extremamente raro. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui um dado, ele representa de 2 a 3% de todos os linfomas não Hodgkin em adultos e 0,5% de todos os cânceres de mama. Ou seja, nós estamos falando de uma cor extremamente rara. Um estudo que foi feito entre 1995 e 2015, identificaram 80 casos, esse estudo, 80 casos de linfoma anaplásico de grandes células. É um número pequeno, só que por ele ser muito raro, é uma amostra considerável. E esse estudo teve uma relação com pacientes com prótese. Mas esse mesmo estudo e todos os outros, ao final do estudo, todos eles falam, não se pode associar, dizer que existe um fator de risco entre implante mamário de silicone e linfoma. Por quê? Porque existem várias variáveis, como, por exemplo, qualquer tipo de linfoma, ele pode ser desencadeado por um processo inflamatório. Então, justamente os linfomas anaplásicos de células gigantes estavam relacionados à prótese mamária foram em pacientes que tinham seroma crônico, foram em pacientes que tinham alguma coisa que favorecia um processo inflamatório crônico, seja seroma, seja hematoma, seja alguma infecção. Então, o linfoma pode estar relacionado não necessariamente à prótese, mas sim aos eventos que ocorrem ao redor de uma cirurgia, tanto intraoperatório, como contaminações de próteses, como más performances cirúrgicas, e
também com cuidados do paciente depois. O paciente que tem muito trauma na mama, ele provavelmente vai desenvolver bastante inflamação, isso vai gerar um seroma crônico, e isso pode evoluir no futuro, teoricamente, existe um risco, pode existir um risco maior de um linfoma anaplásico de células gigantes. Mas isso não quer dizer que você que pensa em botar uma prótese, ou você que tem prótese há 10, 20 anos, que você está em iminência de ter tanto EISEA, tanto doença autoimune, quanto linfoma anaplásico, que na verdade são entidades extremamente raras em pessoas suscetíveis geneticamente ou por algum episódio inflamatório, e que isso não ocorre com todo mundo, certo? Ou seja, ela poderia ter até com uma vacina, e aí? Ou ter com a exposição com algum outro tipo de adjuvante, que não a prótese, por exemplo. Pronto, então, só para a gente ir finalizando, a gente falou sobre algumas complicações, a gente elaborou aqui algumas complicações, porque quando se fala de doença do silicone, existem várias complicações do silicone. E parece que agora tudo se relaciona a uma síndrome autoimune. Então não é bem assim, certo? Por exemplo, a gente falou sobre EISEA, a gente falou sobre linfoma anaplásico, e a gente vai falar sobre uma coisa, inclusive, que é do dia a dia do cirurgião plástico, como a contratura capsular. A contratura capsular, ela é uma entidade que ela também não é tão rara, certo? O que acontece é que toda cápsula, toda prótese mamária, ela vai ser desenvolvida uma cápsula nela. Nessa foto mostra muito bem a cápsula. Isso é o corpo se protegendo de um corpo estranho. Então, toda paciente que coloca um implante mamário, ela vai ter uma cápsula mamária. Nem todas as pacientes vão desenvolver a curto prazo uma contratura capsular. Contratura capsular, nós temos 4 graus, que começam com dor e finalizam com deformidades grandes, mas isso não ocorre em todas as pacientes. E quando ocorre ou nos primeiros anos, nos primeiros 12 meses, ou então em anos, em muito tempo de prótese. De qualquer forma, não é uma coisa a se preocupar, porque não arrisca a vida da pessoa, não aumenta risco de câncer de mama, não aumenta riscos de doenças autoimunes, certo? E, principalmente, é uma condição benigna, é uma condição normal, a cápsula é um desfecho. E, inclusive, quando a gente troca uma prótese, a tentativa sempre é de tirar a prótese e toda a cápsula. O nome disso é capsulectomia. Então, a cirurgia de troca de prótese era uma mamoplastia com retirada da prótese e capsulectomia. Quer falar alguma coisa sobre a contratura? Sim. Então, aí, rapidamente, só para acrescentar, a contratura já fica em um cenário diferente do linfoma e da Ásia, onde a gente sai de um cenário nebuloso, onde a gente não sabe ao certo se há fator causal ou não, se o silicone realmente causa essas coisas, sabe que está relacionado a quem tem prótese, são coisas extremamente raras, mas a contratura capsular já é algo que é bem mais comum, tem uma incidência aí de 1,3 a 30% dos pacientes, mas depende de uma série de fatores, desde o tipo de prótese, da técnica que o cirurgião utiliza, dos cuidados que o cirurgião tem no intraoperatório, com infecção, com uso de antibiótico, com manipulação, com dissecção, com várias coisas. Ok, então é o seguinte, para a gente encerrar, nós estamos encerrando aqui nossa live, a gente falou bem, de uma forma bastante resumida, bem suficiente, tem muita coisa a falar mais, a gente tentou fazer um apanhado de artigos científicos para mostrar para vocês que o que a gente está falando aqui não é um simples achismo, isso são coisas que estão estabelecidas na literatura científica, certo? E então tem quando as pessoas falam de explante, o que é o explante? Explante é a retirada da prótese. Nós fazemos explante também de rotina, mas não por conta do pânico da tal doença do silicone, tá, pessoal? Isso daí é uma coisa assim.
Tem pacientes que têm contratura capsular e está com dor. A gente faz o explante mamário e normalmente utiliza outro. Tem pacientes que não têm contratura capsular, mas gestaram uma, duas vezes, perdeu o resultado da cirurgia. Então a gente também faz o explante e coloca outro. O nome disso, na verdade, vocês já bem sabem, é a mastopexia ou mamoplastia com a mudança da prótese. Quando a gente fala mudança de prótese ou a troca da prótese, a definição é explante, certo? O que vem falado hoje é o explante tirar a prótese. Fica um bom aspecto? Olha, isso é muito imprevisível, mas normalmente não, tá? Por quê? Porque o silicone, ele faz uma expansão da pele, ou da mulher que já operou, até porque inicialmente a pessoa coloca uma prótese mamária porque ela tem a mama ou pequena, ou flácida, ou ela quer deixar a mama melhor, certo? E o silicone, o prótese silicone, ele serve para volumizar. Então, quando você tira o silicone, você sobra a flacidez dessa pele. Alan, se você tiver a vontade para colocar essa foto da internet, Uhum. pode ficar, né? A gente não mostra foto de pacientes, né, nossos nem no consultório e nem no Instagram. Então, a gente usa Eu acho fotos que que, estão na internet. eu acho que é interessante colocar. Eu vou botar uma foto que eu capturei no Instagram, Uhum. para as pessoas entenderem que a cirurgia, na verdade, não é uma maquiagem, uma brincadeira que pode colocar e tirar a qualquer momento. As coisas têm sua indicação. Você deve colocar uma prótese de silicone quando estiver bem seguro para isso, e deve usar uma técnica adequada para isso. E se precisar trocar por motivos é, motivos concretos para trocar, e se for explantar, que é retirar o silicone e não botar mais nada, por coisas extremamente necessárias, porque ela deixa sequelas também. Então, a mama que é expandida, tira o silicone e ela não volta a mesma coisa, ela fica com excesso de pele que não é nada estético. Então, o explante de silicone, você não volta como era antes, você fica uma deformidade, um excesso de pele. Então, não deve ser feito só por moda, só por gosto, ou qualquer coisa do tipo. Na verdade, quem tem a intenção e a confiança e a necessidade de fazer um implante de silicone tem o seu direito. A gente não está aqui para defender nem a introdução, nem condenar o explante ou vice-versa. A gente está querendo, inclusive, deixar os pacientes tranquilos, à vontade, que é preciso respeitar quem opta por usar um silicone, porque a pessoa naquele momento está triste, ela precisa melhorar, inclusive com a sua expressão corporal, que a gente vê na nossa prática diária, tanto na reparadora quanto na parte estética, é que as pessoas elas ficam felizes, elas se encontram, elas se expressam, nós nos expressamos também pelo corpo. Então, a cirurgia plástica vem para isso também. É claro que ela tem que vir com bastante responsabilidade. A nossa linha é de uma linha bastante responsável, bastante pensando na saúde e na segurança do nosso paciente. Mas quem também está tendo a necessidade de tirar a prótese por motivos pessoais, também não tem nenhum problema, não pode ser condenado e nem julgado, porque cada pessoa é livre para escolher o que é o melhor para ela, tanto quem opta por iniciar, ou por introduzir, quanto quem opta por retirar. É importante só falar que não é um salão de beleza, não é uma coisa que se troca, eu vou tirar, se eu não gostar eu coloco de novo. Não é assim, pessoal, tá? Cirurgia, é, cirurgia precisa ser bem cuidada, porque a cirurgia, ela é algo que precisa ser muito bem controlado para ser saudável, certo? Tem um comentário que fizeram aqui na live que eu vou fechar com ele, que eu acho muito interessante, depois eu vou passar a palavra para o Alan. É uma pergunta muito interessante. Quem tem prótese deve ficar atento à aparição desses sintomas, pois não é um ou outro, ou existem critérios? É justamente isso, pessoal. Quem tem prótese deve viver a vida tranquilamente, tá? Ela deve se atentar se tiver colocando, se tiver causando grandes problemas em sua qualidade de vida e a pessoa vai entender, certo? Então, se, se tem um paciente que tem próstata de silicone, seja 1 ano, seja 11, seja 10, seja 20, fadiga,
não é um sintoma específico. Dor de cabeça não é um sintoma específico. Mal-estar, febre, não é um sintoma específico. É muito mais interessante, inclusive qualquer clínico que vocês forem se consultar, eles vão iniciar a investigação pelas doenças mais prevalentes, que com certeza não é nenhuma síndrome rara e nenhum linfoma raro, tampouco câncer de mama, que prótese mamária não aumenta câncer de mama, não tem relação com adenocarcinoma, pelo menos a gente não tem evidências científicas hoje para falar que próteses mamárias estão altamente relacionadas com exposição a fatores cancerígenos. Certo? Alan, se você quiser fechar a live, pode ficar à vontade. Uhum. Então, de mensagem final, eu gostaria de deixar isso, que a gente tenha muito cuidado com as informações que recebemos. Mostrei que décadas passadas aconteceu a mesma coisa, com notícias que são lançadas e as pessoas elas se apavoram e, por impulso, tomam decisões extremamente complicadas, como, por exemplo, explantar, e as coisas não funcionam assim. A gente sempre tem que tomar nossas decisões baseado em ciência, em evidências científicas, em coisas concretas, não em modas e não em achismos. Existem, sim, complicações bem descritas e ocasionadas pelo silicone. Existem outras coisas que estão relacionadas de forma muito fraca e de muito rara, que não devem interferir na vida de ninguém, assim como ninguém deve deixar de se vacinar por medo de Ásia. Não faz o menor sentido isso. E sempre que um paciente tiver um receio de que possua algum tipo dessas doenças, ele não deve tomar uma atitude baseada no seu achismo. Ele deve procurar um médico para fazer os exames necessários, proceder com um diagnóstico e se informar do que é necessário. Então, eu gostaria de deixar mais essa mensagem mesmo. A gente fez questão de trazer evidência científica, então tudo que a gente falou aqui está baseado em artigos, em revisões. Procuramos trazer as mais recentes, artigos de 2018, 2019, que é o que a gente tem de mais atual sobre esses temas, para que fique bem, as pacientes que têm prótese fiquem bem tranquilos e possam levar sua vida normalmente. Ok, pessoal. Então, é mais ou menos isso, certo? Não criem pânico, nem uma neurose que pode só atrapalhar a saúde mental de todo mundo, certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, a melhor forma de tirá-las, inclusive de ficar bem consigo mesmo, é buscar um profissional adequado. Existem vários profissionais na cidade, o paciente pode escolhê-los e ir ao encontro deles para perguntar para quem realmente é da área e tem informações técnicas e científicas quais são as suas dúvidas. Porque muitas vezes essas informações da internet elas acabam sendo um pouco de má qualidade, por mais que sejam informações muito rápidas, mas tem que ter muito cuidado com o que a gente vê na internet. É sempre bom buscar um especialista, não só na nossa área, mas na nutricionistas, educadores físicos, fisioterapeutas, cirurgiões plásticos, mastologistas. Esses são os profissionais que podem mais dar informações corretas para vocês, e inclusive acelerar o processo, otimizar um processo que pode ser muito mais fácil, muito mais barato e não andar por caminhos nebulosos aí, que é muito, muito arriscado muitas vezes. Ok? A gente agradece a audiência de vocês, é um prazer aqui para a gente estar falando e muito obrigado pela presença. Então é isso, gente. Tenha uma boa noite. Vamos mudar o que tiver que mudar, ser feliz com o que não tiver que mudar. O importante é a gente estar bem resolvido com o nosso corpo, estar feliz consigo mesmo e não embarcar em modismos ou agir de forma impulsiva, certo? A gente agradece muito a companhia de vocês. Boa noite Valeu, a todos. pessoal. Muito obrigado. Deus abençoe.